Ótimo dia, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a você que está aqui acompanhando esta aula. Na aula de hoje nós vamos falar a respeito do tema fé. O que é fé? Vamos que vamos? Muito bem, vamos começar falando assim, ó. Em religiões monoteístas, o que é isso? Aquelas que acreditam que há apenas um único Deus. Quando você fala a respeito de uma religião que crê em um único Deus, isso já fica pressuposto que existe uma relação pessoal com esse Deus. Então, se nós adoramos a um único Deus, se nós nos relacionamos com o único Deus, existe uma relação de fato pessoal aí. No cristianismo, isso não é tratado, a fé não é tratada como uma força interna, um poder interno. Nós entendemos que a fé é um presente, um dom. Dom é um presente, né? Para quem quer se relacionar com Deus. Então, quando nós ganhamos de Deus a fé como um presente, isso nos permite ter uma relação pessoal com Deus. Isso é maravilhoso. Quero te convidar a ler dois primeiros textos aqui como referência nessa aula, tá? Colossenses 2, 6 e 7, que diz assim: Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Vamos pegar o texto de Hebreus 12, 2 também? Diz assim: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. A gente precisa entender o seguinte: nós precisamos de fé. Ao longo da vida cristã, do começo ao fim dessa caminhada, nós precisamos de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Já estou citando outro texto, né, de Hebreus. Tá? Fé é a raiz e o fundamento da nossa relação com Jesus. Tudo dentro do cristianismo é fé, gente. Então, primeiro entender isso. Quando nós falamos a respeito de fé e queremos citar a referência de um personagem, nós temos um personagem bíblico lá que aparece lá em Gênesis, que é aquele que dá início à nação judaica, ao povo de Israel. A gente costuma dizer que Israel não foi uma nação escolhida por Deus, foi uma nação estabelecida por Deus, e quem foi escolhido foi um homem, Abraão, que gerou essa nação. E Abraão é considerado o pai da fé, um mestre na fé. E uma coisa importante a gente entender é que a fé ela é desenvolvida. Então, por exemplo, quando nós pensamos em Abraão, o mestre da fé, se você pegar todos os textos ali que falam a respeito de Abraão, se eu não estou enganado, de 12 a 24, são a partir do capítulo 12 de Gênesis, você vai ter a história de Abraão. Você vai identificar que Abraão, ele tinha a fé como um presente, e esta fé foi crescendo gradativamente à medida em que ele foi tendo experiências com Deus. Então, muitas vezes a gente pensa na vida cristã como uma vida cheia de altos e baixos. Eu vou te mostrar assim, ó, aqui, ó, como se fosse um gráfico assim, sobe e desce, o crente ioiô, né? Cristão ioiô. E na verdade, não é dessa forma como eu estou desenhando para você aqui. Na verdade, é mais como uma escada, onde você sim tem alguns momentos, tem algumas dificuldades, mas você vai subindo gradativamente até chegar num ponto em que você vai ter uma estabilidade e vai ter uma fé mais fortalecida. Foi assim na vida de Abraão, que é referência para nós, e foi assim na vida de outros personagens bíblicos, e é assim na nossa vida como cristãos também. Então, a fé do pai da fé foi desenvolvida, assim como a nossa é. Quando ele falhou, e, gente, olha lá, a Bíblia é um livro de princípios e não de exemplos. Todos os personagens bíblicos nós estudamos, todos eles falharam. Alguns falharam muito, muito com Deus, pecaram, tiveram pecados graves, tá? Mas é importante a gente entender, quando o homem falhou, em todas as situações que nós vemos na Bíblia do homem falhando, o homem falhou, foi aí que Deus atuou. Quando nós falhamos, Deus entra no negócio. Então, o crescimento, gente, entenda o seguinte: nós passamos por dificuldades.
É importante, às vezes a gente tem a impressão de que a nossa vida fica estagnada quando a gente está passando por um momento de muita turbulência, de muita dificuldade. Mas não, aí a nossa fé está sendo trabalhada, nós estamos em crescimento mesmo no tempo de dificuldades. Altos e baixos, não entenda como algo ruim. Os altos e baixos na vida do cristão nos levam à maturidade e são progressão, ok? Vamos pegar aqui mais um texto, Romanos 4, de 1 a 8, diz assim, ó, que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a fé? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Creu Abraão a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Assim também Davi declara bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a fé, imputa a justiça sem as obras, dizendo, bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa pecado. Basicamente, o que nós entendemos nesse texto? Que isso exclui o mérito do homem. Ah, o homem tem fé, o homem alcança coisas, o homem alcança um patamar de fé em virtude de seu próprio mérito? De jeito nenhum, é pela graça, é com a ajuda do Espírito Santo, é Deus que nos leva a um crescimento, a maturidade dentro deste processo. Isso exclui mérito completamente. Tá? Abraão confiou que Deus era fiel para cumprir o que prometeu. Basicamente é isso que nós temos que fazer. Deus nos prometeu, na palavra dele, muitas coisas a nosso respeito, inclusive biblicamente nós temos uma herança por intermédio de Abraão. A Bíblia fala que nós somos filhos de Abraão segundo a fé. Olha só de novo a fé, tá? Então, nós devemos acreditar como Abraão. Primeiro passo, aquilo que Deus cumpre, ele promete, tá? E aí a gente precisa entender que relação de fé, e essa relação nossa de Deus, né, com Deus pela fé, é uma relação de graça permitida, é um dom imerecido, tá? Não é por mérito. Tá? O que é verdade e o que é realidade? Gente, o que Deus disse, é isso que nós acreditamos. Olha o que diz Mateus 28, 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Pela fé nós entendemos que não importa a situação que nós estejamos passando, não importa a condição em que ainda estamos, Deus está conosco. Se nós cremos nele, o aceitamos, o recebemos, ele estará conosco até a consumação dos séculos. Não importa se você está sentindo a presença dele ou não, ele está contigo. E isso é fé. A base da relação de fé é a confiança. Tá? No grego, o termo grego que indica fé no Novo Testamento é a palavra pistes, tá? Que fala sobre vamos entender um pouquinho. A relação do homem para com Deus, a relação de fé do homem para com Deus envolve, basicamente uma palavra que traduziria isso é confiança. Agora, quando nós falamos da relação de Deus para com o homem, nós entendemos, essa palavra pistes tem uma outra conotação. Deus ele é fiel, Deus ele é 100% confiável e ele é completamente leal. Então, nós decidimos confiar em Deus, escolhemos confiar em Deus porque o caráter dele é imutável, isso nunca muda. Tá? Quando nós falamos a respeito, e agora eu vou citar alguns textos que eu não vou ler para vocês, eu estou com os textos aqui todos de fácil acesso, mas eu quero também que você pare aí, pause esse vídeo e procure esses textos, busque aí a sua Bíblia e leia também você, leia, busque entender, tá? Mas a Bíblia diz algumas coisas bastante pesadas a respeito de nós. Lá em Romanos 3,11, Paulo diz que nós não queremos Deus. A humanidade rejeitou Deus e não quer saber de Deus. Tá? João 15,5, o apóstolo João, ele fala que nós não podemos fazer absolutamente nada por nós mesmos. Tá? Paulo, lá no capítulo 3, agora a partir dos versículos 10 a 18, depois leia com cuidado, ele fala algumas palavras muito duras a respeito da humanidade, porque lá Paulo diz que nós somos perversos. E é por isso que nós devemos desistir de tentar merecer as bênçãos de Deus. Gente, por mais que você... Veja só,
de fato nós somos. Eu não sei como é que você sente isso. Eu sou muito grato por tudo que Deus fez e continua fazendo na minha vida. E eu, de fato, eu acho que é uma tendência nossa como seres humanos, a gente quer fazer por merecer. Mas entenda, é importante que você sim fale para Deus, Deus, eu quero devolver. Eu não consigo devolver na mesma. A gente não consegue competir com Deus ou oferecer a Ele a mesma coisa que Ele ofereceu para a gente, nem de longe. Ele é o Criador, nós somos criaturas, né? E muitas vezes a gente fala, recebi de Deus um presente, o dom da fé, por exemplo. O que eu posso fazer para poder retribuir a Deus? Gente, ou merecer isso que Ele me deu. Não, nós nunca vamos conseguir merecer o que Deus nos deu. Por mérito, a gente nunca conquistaria isso, tá? Então, é interessante a gente entender que é importante a gente parar de tentar merecer. E ao invés de achar que a gente pode, né, comprar Deus ou retribuir de forma igualitária a Deus por tudo que Ele fez, nós devemos nos humilhar diante dele. E a Bíblia deixa muito claro que isso é importante e Ele nos exalta quando nós nos humilhamos. Tá? Isso significa, essa atitude de humildade significa que a gente se arrepende. Gente, é uma condição de arrependimento. Eu me arrependo por tudo aquilo que eu já fiz, eu me arrependo pela minha condição de pecado, tá? E busco amar a Deus, né, de forma humilde, da melhor maneira possível. Né? Não é que eu não vou tentar retribuir a Ele, mas eu preciso entender que eu nunca vou ter mérito suficiente para poder retribuir a Deus o que Ele fez por mim. É impossível conhecer e alcançar Deus, por isso é Ele que toma essa iniciativa. Tá? Ele toma a iniciativa para que nós, né, possamos ter de volta relacionamento com Ele, deixando o pecado, abandonando o pecado, nos arrependendo do pecado, porque Deus não compactua com o pecado e a partir daí, através de Cristo, nosso relacionamento com Deus é restabelecido. Né? João 4:6 fala isso. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Gente, texto super conhecido. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, apenas por intermédio de Jesus e por causa do sacrifício dele é que nós podemos ter acesso a ele pela fé. Nos arrependamos de tudo aquilo que temos feito de errado. Deixemos isso de lado, nos humilhemos diante da potente mão de Deus e deixa Deus ser Deus na tua vida. Deixa Deus ser Deus na tua vida. Se não fosse assim dessa maneira, gente, existiria um grande risco. Tá? Se a gente não entender que foi Deus, foi o próprio Jesus que tomou a iniciativa de restabelecer essa condição de relacionamento do homem para com Deus, a gente pode, né, de repente, se achar, né, achar que nós é que buscamos a Deus primeiro e de repente, geralmente quando a gente tem essa não, fui eu que dei este passo para restabelecer a nossa relação com Deus, de repente a gente começa, isso é um grande risco, a gente começa a criar um Deus de acordo com a nossa própria imagem, a nossa própria percepção, a nossa própria mentalidade, de acordo com aquilo que nós entendemos como certo ou errado, e passamos a chamar esse Deus de Jesus. Né? E não é isso. Deus sempre existiu, Ele é onisciente, onipotente, onipresente, Ele está acima, Ele deu o passo inicial, e nós não servimos a um Deus, nós cristãos não servimos a um Deus que nós criamos de acordo com a nossa mentalidade ou como nosso padrão. Quando a gente vai lá para a mitologia grega, a gente vê muito isso. A figura dos deuses todas com características 100% humanas, porque são deuses que foram criados de acordo com a imagem do homem. E isso não existe. O nosso Deus, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus e perdemos essa imagem e semelhança em virtude do pecado. E não o contrário. E não o nosso Deus é a imagem e semelhança do que imaginamos que ele seja. Então, cuidado com isso. Cuidado, muito cuidado com isso. Existe uma linha divisória entre o verdadeiro Deus e o falso Deus. Tá? É o problema do conhecimento. Por exemplo, a família de Abraão, se você vai lá você vai ver isso lá em Josué 24:2, você vai ver que Abraão não tinha como encontrar a Deus por meio dele mesmo, por intermédio dele mesmo, ou daquilo que ele conhecia a respeito de Deus, ou a respeito assim, o que ele aprendeu dentro da família dele, ele veio de uma família pagã, que cria em vários deuses. Tá?
Aliás, eles trabalhavam construindo imagens de deuses, era o negócio da família. Então, se Abraão tivesse uma atitude de buscar a Deus, a visão que ele tinha de Deus até que Deus o encontrou era completamente deturpada. Então, não haveria essa possibilidade. Foi por isso mesmo que Deus se revelou a Abraão. E Deus se revela a nós também. Isso na teologia, no estudo da teologia, é chamado de iluminação. Iluminação. Segundo Coríntios 4,6 diz assim, porque Deus, que diz que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. É importante nós entendermos o seguinte, é Jesus que revela o Pai. Tá? João 14,9, depois procure lá, fala sobre o nosso compromisso público, que o nosso compromisso público com Ele autentica e efetiva a nossa fé. Então é importante que nós assumamos um compromisso público com Ele. Romanos 10, 9 e 10, também texto bastante conhecido. Tá? Se com tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Essa declaração pública, esse crer com o coração é o que traz um impacto interno, traz esse comprometimento, traz assimilação. E quando há confissão, há um trabalho que resulta da fé. Então a própria confissão é a fé se confirmando, se afirmando. Né? 1 Tessalonicenses 1,3 diz assim, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, do amor, da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante do nosso Deus e Pai. A fé, ela se manifesta, gente, a fé não é só interna, ela se manifesta no externo, ela se manifesta para todos. Sem isso, se a fé não é externada, eu posso dizer que, na verdade, não há fé, o que há é incredulidade. É uma incredulidade escondida, ou o que nós poderíamos dizer uma falsa fé. Uma falsa fé. Tá? Hebreus 11:1, gente. Estamos falando de fé e não vamos citar Hebreus 11:1, né? A fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não se veem. Podem haver dúvidas. Veja só, a fé, pode haver dúvida. Gente, dúvidas vão existir, tá? Mas essas dúvidas vão sumindo à medida em que nós aprendemos a confiar em Deus. A certeza da fé, ela é decorrente da confiança na bondade de Deus. Deus é bom o tempo todo Ele é bom. E a minha fé é fortalecida à medida que eu creio nisso. A certeza, ela é alimentada pela confiança. Romanos 4,20 diz assim, não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. E estando certíssimo de que ele tinha prometido, o que ele tinha prometido, ele também era poderoso para fazer, para realizar. Né? Gênesis 12, 1-4, fala, aí esse eu vou deixar para você ler aí, fala que a fé subsiste na escuridão da incerteza. Opa, onde é que a fé é testada? Onde é que a fé de fato vai aparecer? Gente, na escuridão da incerteza. É aí que nós vamos identificar que de fato a fé está em nós, esse presente dado por Deus, e à medida que nós experimentamos Deus e vivenciamos Deus em nossa vida, isso vai se desenvolvendo. Portanto, podemos concluir que, retomando alguns pontos e concluindo, fé é presente de Deus, fé é obediência, fé é escolha diária, fé é confiar quando a dúvida vem. Você escolhe, veio a dúvida, continuo confiando. Né? Romanos 10, 17 fala que o conhecimento de Deus, a fé vem pelo ouvir, o conhecimento de Deus se baseia no ouvir. É ler a palavra, é declarar a palavra com a tua boca. Hebreus 11:3, leia depois esse versículo, fala que a voz, ou seja, podemos entender a voz, a palavra, o verbo, é a força original que dá existência ao mundo. Em Hebreus 11:6, fala que quem se aproxima dele, quem se aproxima de Deus, quem se aproxima, busca se aproximar do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tá? Exerce fé. E quando você exerce fé, você é
recompensado. Deus abençoe a tua vida, medite nestas palavras, retome esse vídeo quantas vezes você quiser, releia, né? Busque essas referências, estude e deixa Deus trabalhar na tua vida, na tua alma, no teu espírito. Deixa Deus crescer dentro de você e deixa essa fé em você a partir dessa busca por Deus e desta aproximação de Deus crescer a cada dia. E vamos lá, para cima! Deus abençoe!